Olá a todos e bem-vindos! Olhem, hoje vamos falar de uma coisa que está, na verdade, em quase todos os computadores modernos: os discos SSD. Toda a gente sabe que são super rápidos, super fiáveis, mas é precisamente aí que a história fica interessante. O que é que acontece quando um deles falha? É que de repente percebemos que não é nada como antigamente. Recuperar dados de um SSD? Bem, é um desafio completamente diferente. É um autêntico quebra-cabeças digital. E esta é a pergunta, não é? Aquela que nos passa pela cabeça a todos naquele momento de pânico, quando o ecrã fica preto. E agora, perdeu-se tudo para sempre? Pois, é a grande questão. E é mesmo essa a resposta que vamos tentar encontrar ao longo desta análise. Ok, para percebermos isto, a grande diferença está aqui. Com os discos rígidos antigos, os HDDs, a recuperação era uma coisa, bem, quase mecânica. Tínhamos peças móveis, pratos a girar, e quando aquilo falhava, às vezes até se ouvia o problema. Parecia um disco de vinil riscado, literalmente. Exato. Já os SSDs são o completo oposto. É o silêncio total, tudo eletrónico. Não há nada a mover-se lá dentro. A falha é um problema de circuitos, de software, e por isso a recuperação não é tanto uma reparação física, é mais uma investigação forense, um puzzle digital e dos bem complexos. Muito bem, então para resolver este puzzle temos de começar pelo princípio, sem dúvida. Temos de perceber como é a cena do crime, ou seja, o que está dentro de um SSD. E a peça central disto tudo é a memória flash NAND. Ao contrário dos pratos a girar dos discos antigos, aqui o que temos são chips que guardam a informação em milhões e milhões de pequenas células de memória. É isto que lhes dá aquela velocidade estonteante e os torna tão resistentes, claro. Mas é também aqui que a complexidade toda da recuperação começa a surgir. E atenção, que nem todas as células são criadas da mesma forma. Podemos pensar nelas como se fossem diferentes tipos de armazéns. As SLC, por exemplo, guardam menos dados por célula, mas são rapidíssimas e muito mais duradouras. E depois, no outro extremo, temos as TLC, que conseguem guardar muito mais informação em cada célula. É por isso que os discos com esta tecnologia são mais baratos e têm mais capacidade. Mas claro, tudo isto vem com as suas próprias regras e fragilidades. Pois. E para gerir esta complexidade toda, os SSDs têm uma espécie de cérebro, que é o controlador. E ele usa uma técnica super inteligente chamada wear leveling, ou nivelamento de desgaste. Basicamente o que ele faz é espalhar a escrita dos dados por todo o lado, para garantir que nenhuma célula se gasta mais depressa que as outras. O que à primeira vista parece uma ideia brilhante para proteger o disco, não é? O problema é que, como vamos perceber já a seguir, esta técnica que serve para proteger vai ser um dos maiores desafios para os nossos detetives de dados. Muito bem. Agora que já conhecemos melhor o terreno, está na hora de conhecermos os principais culpados. Sim, vamos a isso. Quem são os verdadeiros inimigos que tornam a recuperação de dados em SSDs uma tarefa tão, mas tão difícil? Ora bem, o primeiro suspeito da nossa lista é o comando trim. Quando se apaga um fecheiro, o sistema operativo avisa o SSD e o trim entra em ação para limpar permanentemente esse espaço e manter o disco rápido. O problema é que ele é eficaz demais. É quase como se uma equipa de limpeza entrasse na cena do crime e destruísse todas as provas antes de os investigadores lá chegarem. Os dados desaparecem e desaparecem mesmo. O que nos leva diretamente ao segundo inimigo, a encriptação. Funciona como um cofre de alta segurança para os nossos dados. O que, claro, é ótimo. É ótimo até deixar de o ser. Porque quando o controlador do disco falha, ou a chave de encriptação se perde, esse cofre tranca-nos do lado de fora. É como diz a frase: os dados ficam tão seguros que nem o próprio dono lhes consegue aceder. E é aqui que voltamos àquela técnica, o nivelamento de desgaste. Lembram-se de termos falado que ele espalha os dados? Pois bem, na prática isto quer dizer que um simples fecheiro, uma foto ou um documento, pode estar partido em dezenas de pedacinhos espalhados por vários chips diferentes. Precisamente, o controlador, o tal cérebro do disco, tem um mapa e sabe onde está cada pedaço. Mas se o controlador falhar, a coisa complica. Fica a ser literalmente como tentar montar um puzzle de milhares de peças, mas sem ter a imagem da caixa para saber o que estamos a construir. Ok, o cenário parece um bocadinho desolador, com tantos desafios pelo caminho. Parece, mas felizmente nem tudo está perdido. Existe uma equipa forense de alta tecnologia, com ferramentas muito especializadas, pronta para decifrar este mistério. E uma das técnicas mais incríveis é a chamada Chip-Off Recovery. Isto é quase um procedimento cirúrgico. É verdade. Os especialistas removem fisicamente os chips de memória da placa do SSD. O objetivo é conseguir passar por cima do controlador avariado e ir ler os dados diretamente à fonte, ao próprio chip. É um trabalho de uma precisão tremenda. Depois temos outra ferramenta muito poderosa conhecida como o JTAG. Sim, o JTAG. Pensem nisto como uma espécie de porta de serviço secreta que dá acesso direto ao cérebro do SSD. Permite que os técnicos comuniquem com o firmware, que é o software interno do disco, para o tentar reparar
ou para extrair os dados quando tudo o resto já falhou. Ok, mas tudo isto soa um bocadinho a teoria, não soa? Soa. Por isso, nada como ver como é que estas técnicas funcionam no mundo real para resolver casos que, à partida, pareciam completamente impossíveis. Ora, neste primeiro caso, o servidor de uma empresa foi abaixo. A prioridade número 1 era travar o comando trim antes que ele apagasse os dados para sempre. Por isso, a primeira coisa que a equipa fez foi mesmo desligar o SSD da corrente. Uma corrida contra o tempo. Exato. Depois disso, clonaram o disco na totalidade e, com acesso direto ao firmware, conseguiram dar a volta ao controlador. A partir daí foi um trabalho de enorme paciência, de juntar todos os fragmentos de dados, quase como se fossem arqueólogos digitais. Num outro cenário, o desafio era ainda maior. Uma instituição financeira tinha um SSD totalmente encriptado e, para piorar, a chave de encriptação por hardware estava danificada. Ui, aí foi preciso recorrer a equipamento muito específico para extrair bocadinhos da chave e depois usar técnicas super avançadas de processamento de sinal para restaurar os dados. Foi um trabalho de uma perícia inacreditável, mas, no final, a maior parte dos dados críticos foi recuperada. E isto leva-nos à pergunta final, não é? Estes casos mostram que sim, a recuperação é possível, mas também que é um processo extremamente complexo e, claro, muito caro. Portanto, se o quebra-cabeças é assim tão difícil de resolver, qual é a melhor defesa? E a resposta, curiosamente, não está numa nova ferramenta de recuperação ainda mais avançada. A melhor defesa que existe é simplesmente evitar precisar dela. O ponto mais importante de toda esta análise é a necessidade de ter backups. Backups regulares e, muito importante, verificados. Exatamente. Porque, no fundo, a melhor maneira de resolver este quebra-cabeças digital é nunca ter de o começar.